Okay, message 4 is a major turn in our consideration of the will of God as revealed in Colossians. To some extent, we all have seen something and touched something marvelous concerning the one person, the all-inclusive, extensive Christ, whom we worship and who is our life and our life supply. But now we come to another aspect of God's will. One way, the só cross. caminho, a cruz de Cristo. I'll give a brief word now. Eu vou dar uma palavra breve agora e eu quero ler alguns versículos antes de entrar no esboço. Eu creio que assim estaremos prontos para considerar esse único caminho, a cruz sendo a vontade de Deus. É possível que muitos de nós, talvez não todos nós, que quando ouvimos essa palavra cruz, a primeira palavra que vem à nossa mente, frequentemente, é sofrimento. Sofrimento. Então, quando ouvimos uma palavra sobre a cruz, esperamos ouvir algo sobre sofrimento e o que é e por que precisamos disso. Essa é uma porção da verdade, mas não é a porção central. Mesmo entre todos os seres humanos, eles usam essa expressão acerca da dificuldade de alguém na vida deles. Então, eles dizem isso. Essa é sua cruz para você carregar. Não tem nenhuma relação com a cruz, que é a vontade de Deus. Como veremos e por fim entenderemos da nossa experiência, a cruz não é principalmente para sofrimento, é para terminar todos os problemas. Tudo que é negativo, contrário a Deus e sua vontade. E eu vou ilustrar isso mais tarde, provavelmente, mas agora é suficiente ter esse pensamento. A maneira de Deus de resolver os problemas causados pelo inimigo, pecado, morte, divisão, é terminar, é levar à morte. Agora, com respeito à cruz e à vontade de Deus, precisamos considerar o próprio Senhor Jesus, porque não podemos e não devemos separar a cruz da pessoa de Cristo. Ele é o Cristo crucificado e ressurreto, de acordo com o que vemos em João capítulo 12, 20, quando um dos apóstolos disse: eu não creio, eu quero ver as marcas nas suas mãos e o seu lado. E isso estava em seu corpo de ressurreição. Então parece que pela eternidade nós nos lembraremos e adoraremos o amor que nosso marido, nosso Senhor, teve por nós. E eu tive esse pensamento, não é uma profecia, mas agora estamos no novo céu e nova terra, vivendo uma vida matrimonial maravilhosa. Somos a noiva, somos a esposa, e isso é tudo que o nosso Senhor e nosso marido tem que fazer, é levantar suas mãos com as marcas nelas, para nos lembrar: vocês estão aqui, vocês são minha esposa,
porque eu amei vocês a tal ponto que eu morri por você. E quando o Senhor estabeleceu a mesa do Senhor, Ele nos disse: fazer isto em memória de mim, e declarar, anunciar a eficácia da sua morte para todo o universo. Então vamos começar com essa série de versículos. Mateus capítulo 26 e versículo 39. Ele está agora no Getsemane, no jardim do Getsemane, e ele precisava orar de uma maneira específica. E ele trouxe com ele, levou com ele 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E no versículo 37, no versículo 38, ele disse a eles: a minha alma está profundamente triste. Minha alma está profundamente triste, até a morte. Apenas o Pai e o Filho entendem plenamente isso. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor, ao longo da sua vida, foi governado e dirigido pela vontade do Pai. E agora, há esta luta no Getsemane, o Senhor está certo de que esse cálice, que significa a sua morte na cruz, ele está pedindo a ele: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Como um ser humano, sabendo o que iria acontecer, então ele mostrou o fator governante. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não como eu quero, e sim como tu queres. E sabemos como ele orou 3 vezes. Então foi preso. E vocês podem se lembrar do registro no Evangelho de João. Pedro estava lá. Os apóstolos tinham 2 espadas com eles. E quando o Senhor estava sendo preso, estava sendo levado, Pedro tirou sua espada. Ele ia lutar por amor ao Senhor, ele pensou. E ele cortou a orelha de um servo do sacerdote. Então o que o Senhor fez? E o que ele disse? Ele disse: o cálice que o meu Pai me deu, não beberei dele? Se você colocar essas 2 porções juntas, esse cálice pode passar de mim, é possível? O Pai dizendo: a minha vontade é que tu morras na cruz para cumprir a redenção e liberar sua vida. Portanto, quando chegamos a João, ele está totalmente em paz. Então ele curou aquela orelha daquele homem. Então nós vemos na vida do Senhor Jesus
A cruz era um aspecto da vontade de Deus, do Deus Pai. E agora eu vou para Filipenses capítulo 2, versículo 8. E essa porção fala sobre Deus, o Senhor, Cristo se esvaziar para a expressão da glória do Pai e tomar a forma do homem, a semelhança do homem, no versículo 8, e sendo encontrado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediente. Você vê como isso corresponde, anda junto com fazer a vontade de Deus? Obedecer Deus e fazer a sua vontade envolve nossa vontade humana, nossa disposição, nossa decisão para obedecer, de obedecer Deus. Isso mostra que estamos vivendo segundo sua vontade. É isso que Deus requer, exigiu. Quando nosso irmão Watchmani estava seguro em Hong Kong, na situação na China, o que eu ouvi por meio daqueles que eu confio, que um dia ele pediu para que alguém levasse para a estação de trem e ele queria voltar para a China continental. Ele não precisava ir falando humanamente. E por fim, ele foi preso e foi colocado naquele acampamento, naquela prisão por 20 anos. Por que ele fez isso? Ele foi obediência. Obediência até a morte. Cristo vivendo novamente. Como eu mencionei antes, no seu profundo do seu ser, ele manteve sua alegria até o fim. E durante aqueles 20 anos, pagando um preço tremendo, vida fluiu dele e do seu ministério por toda a terra. Então precisamos ficar claros de que o Cristo que habita em nós, que é nossa vida, nossa esperança, todas as coisas positivas, ele é, diríamos, que é o Cristo que faz a vontade de Deus, o Cristo obediente. Então, em princípio, quando o Deus soberano está nos dirigindo em vários aspectos da nossa vida humana, vida familiar, da vida da igreja, da vida cristã, qualquer que seja, nós percebemos o que Ele quer que eu faça, onde Ele quer que eu esteja, o que Ele quer que eu diga. Isso é concernente a Ele, diz respeito a Ele. Então, por que o irmão Lee, em 1991, depois de ter percebido que o Deus soberano, depois de acabar com a União Soviética, ele abriu o mundo de fala russa para o Evangelho? Era a sua vontade que nós fôssemos para lá. Não era a vontade do Senhor por causa do irmão Lee ir para lá diretamente, por causa do seu ministério, mas eu me lembro daquele dia, eu estava na igreja em Irving ainda, e nosso irmão Benson estava compartilhando com os santos, no domingo de manhã, porque ele estava prestes a
se mudar para Moscou, ele foi pedido para ele ir pelo irmão Lee, e ele obedeceu o irmão líder na obra, e ambos estavam fazendo a vontade de Deus. Assim, Deus tem uma vontade prática para nós, quem você vai casar, se você irá para o treinamento, por quanto tempo você viverá. Alguns podem estar com tanto medo de morrer, de falecer, estão implorando para ter uma vida longa. Outros, isso pode ser chocante para alguns mais idosos, mas estão sofrendo tanto que eles dizem: Senhor, por que eu tenho que permanecer aqui? Por que eu não posso apenas ir estar contigo? É a vontade de Deus, queridos. E antes de entrarmos na eficácia da cruz e os sofrimentos relacionados à cruz, precisamos ver que é um assunto do que Deus quer que nós experimentamos e passemos e o que façamos para cumprir a sua economia. E em nossa parte, precisamos obedecer até o fim. Agora, Hebreus 12 é a próxima porção. Algo muito precioso aqui. No capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, agora, nesse versículo, Cristo está na cruz, sofrendo na cruz por 6 horas. Desprezando a vergonha que foi colocada sobre ele, os pecados do mundo. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta, a alegria que lhe estava proposta. Enquanto ele estava na cruz, sofrendo de uma maneira que apenas Deus entenderia. Havia a alegria que lhe estava proposta. O quanto eu sei do meu estudo e leitura do Novo Testamento, não nos é dito explicitamente que é exatamente o que era essa alegria que estava proposta diante de Cristo na cruz. Mas eu acho, sinceramente, eu creio que pode ser esses 2 aspectos. Era a alegria de voltar em glória como um homem Deus, sabendo que ele satisfez completamente o desejo do coração de Deus, ele seria entronizado, desfrutando Deus Pai para realizar sua vontade no universo. Mas eu gostaria de mencionar e até mesmo enfatizar algo mais. Para quem ele estava morrendo? E qual seria o resultado positivamente da sua morte? Nós recebemos ajuda para entender isso lendo Efésios capítulo 5. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso não são palavras preciosas? Nosso Senhor Jesus amou a igreja,
sua noiva, sua esposa. Ele morreu por ela. Ele se entregou por ela, para redimir ela, para lavar os pecados, para liberar a vida divina, para fazer dela seu complemento. E eu tenho aprendido, eu diria, de maneira lenta, devagar, que com a cruz em nossa experiência, não há apenas o Cristo obediente vivendo em nós, sendo nossa esperança, há uma alegria colocada diante de nós, proposta diante de nós. E eu quero compartilhar um pouco espontaneamente. Eu creio qual é a alegria proposta para muitos de nós. Isso é num sentido, a alegria proposta diante de mim, quando eu me encontrar com o Senhor, por meio do arrebatamento, e eu estou diante do tribunal de Cristo, e Ele diz: muito bom, entre na minha alegria, venha para a festa de casamento, as bodas, porque você é parte da minha noiva. Então sabemos, podemos viver e reinar com Ele por 1000 anos. Então precisamos colocar isso junto, a vontade de Deus, a obediência do Filho de Deus e a alegria que estava proposta diante dele, que estava proposta. Agora precisamos começar a considerar como tudo isso é aplicado a nós. Primeiro eu preciso mencionar o lado da verdade, o lado da visão. Precisamos disso. E um versículo crucial é Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Eu tenho uma preocupação positiva, que há muitos santos entre nós que não conhecem isso, não têm essa visão ainda. E quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele morreu na cruz conosco. E nosso velho homem, a totalidade do nosso ser caído, morreu com Ele. E todos os nossos pecados foram colocados no corpo dele. E ele foi feito pecado em nosso lugar. Foi pecado por nós. E naquela cruz, ele destruiu Satanás, o Deus dessa era. Precisamos perceber que, do ponto de vista de Deus, todos nós, aqui e agora, juntos no Zoom, nosso velho homem morreu ao mesmo tempo. Do lado de Deus, todos os problemas foram resolvidos. Todo o assunto, toda a questão negativa foi lidada. Mas precisa ser aplicada e levada a cabo. E como eu mencionei em uma mensagem anterior, Paulo percebeu algo mais. Algo pessoal. Fui crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo. Eu percebi que eu, Paulo, o grande pecador, tentando destruir as igrejas, quando o Senhor Jesus morreu,
eu morri com ele. E à medida que eu compartilho isso com vocês, há em meu coração, no meu espírito, um tipo de oração crescendo. Senhor, olhe para esses queridos irmãos e irmãs por toda a América do Sul. Eles te amam, eles são fiéis a ti. Que cada um possa perceber que quando tu morreste, ela morreu, ele morreu, eles morreram. E agora, quando nós voltarmos a uma outra porção, aprenderemos o que foi cumprido na cruz, precisa ser aplicado a nós e expresso, tornado real em nossa vida diária cristã e na nossa vida da igreja. Mas todos nós temos a mesma reação, o mesmo temor, a mesma resistência. Nosso Senhor sabe disso. Ele tem uma maneira de nos treinar. Então agora voltamos a Mateus novamente, mas dessa vez no capítulo 16. E sabemos que neste capítulo o Senhor pediu aos discípulos, as pessoas estão falando coisas sobre mim, o que eles estão dizendo? Quem eles pensam que eu sou? Quem dizem que eu sou? Eles deram algumas respostas. Quem dizeis que eu sou? E Pedro recebeu a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor deixou muito claro, não foi carne e sangue que revelou isso, que revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então o Senhor prosseguiu dizendo, edificarei a minha igreja sobre essa rocha, e a rocha é Cristo, mas principalmente a revelação acerca de quem é Cristo. E ele prosseguiu para falar sobre o reino. Isso nos leva ao versículo 21, e do nosso lado, o problema começa. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto. Ele disse a eles, eu preciso ser morto por essas pessoas religiosas. E ao terceiro dia, ressuscitar. Então, o que Pedro ouviu? Versículo 22, e Pedro, tomando-o à parte, ele tinha acabado de dizer que ele era Cristo, Filho do Deus vivo, agora ele pegou ele à parte, talvez segurou ele pela veste que ele estava usando e começou a repreendê-lo. Você pode imaginar isso? Ele não estava chorando, oh não, isso não pode ocorrer contigo, nós te amamos, não. Ele começou a repreendê-lo, repreender o Filho de Deus, dizendo, Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. Oh, eu espero que Deus tenha misericórdia de ti e te poupe de tudo isso. Isso de modo algum te acontecerá. Que ousado alguém pode se tornar? Isso nunca ocorrerá contigo. Eu não concordo com isso. De nenhuma maneira. Não vai ocorrer, não vai acontecer. De modo algum. Mas ele, Jesus, voltando-se, disse a Pedro,
para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. E eu faço uma pausa aqui. Ele voltou-se e disse a Pedro, ele está falando a pessoa Pedro, mas ele não disse Pedro, ele não disse para trás de mim Pedro, ele disse para trás de mim Satanás, porque Satanás havia expressado a si mesmo por meio do ego de Pedro, por meio da alma de Pedro e da mente de Pedro. Sua mente estava posta nas coisas dos homens. A situação que você está, essa é a maneira que deveria ser, não é a maneira como você está falando. Então a mente dele, que é parte da alma e do ego, estava sendo usada por Satanás para expressar pensamentos e opiniões negativas. É por isso que o Senhor repreendeu Satanás. Então, no versículo 24, ele está falando para nós, aqueles que foram salvos, regenerados, nascidos de Deus, estão aprendendo as verdades do reino. E o que é a economia de Deus? Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que é suficiente parar a leitura aqui. Aqui é algo que você precisa tomar uma decisão. Você seguirá o Senhor Jesus à medida que Ele o conduz? Se alguém quer vir após mim, e ele está se movendo na terra, que tipo de vida cristã você quer ter? Ou espera ter? Que tipo de vida da igreja? Eu quero ter uma vida da igreja muito agradável, feliz, uma vida familiar, estar na casa dos santos, ter refeições juntos e cantamos, e ter momentos muito alegres juntos, servirmos juntos. Tudo isso é muito positivo. Mas você quer vir após o Senhor pessoalmente? Esse é seu desejo? Se lermos Apocalipse capítulo 14 sobre os vencedores vivos que são arrebatados, isso é antes da grande tribulação começar, eles são arrebatados. Eles serão a noiva. E uma das características deles é eles seguiram o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eles seguem o Cordeiro. Isso equivale a vir após mim. Eu simplesmente penso, eu não quero explicar muito o porquê, o motivo, mas eu imagino por quê. Irmãos e irmãs que estão na meia-idade, na restauração do Senhor, têm filhos e filhas que são jovens adultos, adultos jovens. Por que tantos deles, em certa parte da restauração, eles não querem que seus filhos vão para o treinamento de tempo integral? Há mais oposição vindo dessa maneira contra o treinamento do que vindo de fora.
E alguns, quando filho ou filha terminam o treinamento, estão com o encargo de servir ou se mudar para outro país, eles dizem não, isso não é prático. Você tem sua carreira. São pais cristãos na restauração do Senhor, substituindo Deus e sua vontade consigo mesmos. O que pode ser uma maior honra e bênção para qualquer pai na restauração do Senhor? Que o filho ou filha disserem: eu estou consagrado para o Senhor, eu preciso seguir o guiar dele. E eu digo: louvado seja o Senhor, graças ao Senhor. Se você quer, ninguém vai forçá-lo. Você pode estar na vida da igreja por décadas, como alguns têm estado, e tem um tipo de vida da igreja que querem ter. Mas, na verdade, eles não estão seguindo o Senhor. Nós o seguimos de maneira prática, quando Ele está nos guiando com respeito a decisões importantes, mas ainda mais estamos seguindo interiormente. E permita-me dizer isso, por favor. O que eu estou dizendo agora é seguir o Senhor em meu espírito. Tudo isso é o seu guiar instantâneo neste ponto. Então o Senhor disse: a si mesmo se negue. E esse se negue tem relação com a mente e com Satanás, que estavam operando em Pedro. Sua mente, seu ego. E debaixo disso está Satanás em você. Então precisamos, por fim, aprender o que é o ego. A qualquer momento. Eu aprendo o que é o ego, ainda estou aprendendo. Talvez esteja dirigindo, tenho uma reação. Posso ter uma reação para alguém com alguém que estou conversando e imediatamente eu percebo. Esse é o ego, Ron. Você simplesmente agiu no seu ego. E agora estou aprendendo. Eu digo não ao ego. Eu fiz isso, mas eu não estou permanecendo junto contigo. Eu vou tomar minha cruz. Eu vou tomar minha cruz. Estou aplicando minha cruz, que é minha experiência da cruz, a você, ego. E agora eu posso seguir o Senhor em meu espírito. Talvez seja de ajuda dar um testemunho para vocês de algo que eu experienciei em 1979. Eu era uma criança espiritual na restauração do Senhor por 2 anos e meio apenas. Mas o irmão Lee deu uma mensagem sobre o unguento em Gênesis, que é um tipo do espírito composto. E no espírito que dá vida composto está a eficácia da morte de Cristo e o poder da sua ressurreição ali. Estão ali. Você precisa experimentar isso? Então, 1 ou 2 dias depois de ouvir aquela mensagem, eu me encontrei em uma situação que eu estava quase com um choque. Eu estava em choque, que eu estava com um irmão relacionando com ele e eu servia com ele. Ele foi pedido para ele fazer algo na igreja, mas foi pedido algo para ele que não foi pedido para mim. E eu estava com inveja, com ciúmes. Eu estava com ciúmes. Eu não me lembro que uma outra vez que eu estava com ciúmes
daquela maneira, porque eu pensei, eu pensava, só as mulheres têm ciúmes, os homens não. Mas, Senhor, eu estou com ciúmes. Estou com inveja. Senhor, o que eu devo fazer? Com inveja. Eu acho que o Senhor deve ter gostado dessa conversa. Eu disse, Senhor, o irmão Lee disse para nós que a eficácia da sua morte está no Espírito. Então, eu vou ver se isso funciona. Eu quero aplicar isso. Eu quero contatá-lo e te invocar o seu nome. E permitir que o Espírito flua e aplique a eficácia da sua morte para a minha inveja, na minha inveja. E imediatamente ocorreu e eliminou. Não puxou para baixo, eliminou, matou a inveja. Então é como, é ilustrada como eu tenho uma dor muito severa em uma parte do meu corpo, eu não sei o que está causando isso. Então, um irmão doutor diz, isso é o tipo de dor que eu entendo, tome esse tipo de remédio. Apenas tome. Não tem um sabor muito ruim, só apenas tome. E eu tomei. E eliminou a dor. Então, por que eu devo ter medo de tomar o remédio no futuro se resolve o problema? A cruz resolve todos os problemas. E eu não quero ficar centrado nas minhas próprias experiências, mas eu acho que algumas delas podem ser de ajuda para vocês, porque todos somos aprendizes. Então, usando a ilustração médica, às vezes, a medicina não é suficiente. Somente a cirurgia pode lidar com o problema. Assim, em março de 1987, em uma quinta-feira, eu estava com uma dor severa no centro do meu corpo. Eu estava imaginando se isso seria como as dores de parto, queridas irmãs, e ficou pior e pior. Então, eu liguei para o irmão Rick Scatterday, vocês conhecem ele, e ele veio para a minha casa, mediu minha temperatura, e ele estava muito preocupado com relação ao coração, e ele disse para ir ao hospital imediatamente. Ele ligou, disse para o hospital que estava levando essa pessoa para a sala de emergência, me levou para lá, me examinaram por um tempo, pensaram, talvez pode ser algum problema no coração, colocaram-me na cardiologia e fizeram todos os tipos de testes, raio-x e outras coisas, e eles não descobriram o que era. Não é um problema do coração. Contudo, interiormente, estranhamente, pela intuição, eu sabia o que era. Eu não sabia o que era a questão com relação ao problema com o sangue, mas eu sentia isso pela intuição. Talvez depois de 2 dias, a 48 horas, estava à noite por volta das 9 horas, e a dor estava insuportável e a temperatura estava muito alta. Então, agora era meia-noite e o Rick estava lá e ele disse, isso pode exigir cirurgia. E ele ligou para um cirurgião vir à meia-noite e ambos estavam de pé do lado da minha cama e o cirurgião disse, o que você precisa é isso, é disso. Pode ser o apêndice. Então vamos fazer a cirurgia ali e entrar para ver se o problema está ali. Você precisa concordar com isso. Mas podemos precisar fazer uma cirurgia que talvez precisamos procurar ali para procurar a causa do problema. Mas a decisão era minha. Eu tive de assinar um documento, eu concordei que eu concordasse com aquela cirurgia.
Se eu não tivesse refeito aquilo, eu teria morrido em menos de 24 horas. É um fato. Então eu concordei, e um tempo depois eu acordei na sala de recuperação, e alguém me disse que era vesícula biliar, uma gangrena, que poderia envenenar, se abrisse, estourasse, poderia matá-lo. E eu estava no hospital por muitos dias, e outras coisas ocorrendo. Mas eu olho para isso, e pode ser uma ilustração que ajude todos. Quando eu estava na sala de operação, na mesa de operação, eu não senti nada. Quando eu recuperei, houve um período de tempo, sim, que houve limitações, sofrimento, claro, certamente foi assim, mas o sofrimento foi com respeito, com relação à cura. Agora virá o momento, para cada um de nós pessoalmente, que os problemas mais profundos estão em nosso interior, a carne, a constituição natural, o ego. O ego é o inimigo de Deus, porque o ego é a corporificação e expressão de Satanás. E a maneira de Deus lidar com Satanás é a cruz. E a maneira de Deus de lidar com Satanás comigo e com você é a cruz. Oh, que libertação é ser salvo do ego satânico. Se virmos isso e combinarmos isso com conhecer o Senhor, com aquele que é obediente, ter a alegria proposta diante de nós, e somos governados pela visão que nosso velho homem já foi crucificado, agora há preciso ser aplicado, e podemos dizer: Senhor, eu digo, estou disposto, amém, faz o que tu precisas fazer, tu és meu médico, tu és meu cirurgião. Eu não quero segurar nada de ti, e eu aprendi pouco a pouco, quanto mais a cruz opera, mais Cristo é real para mim, mais terreno ele tem em mim, quanto mais eu cresço nele. E é o inimigo que tem medo disso, teme isso, é o ego que teme isso, porque a cruz, o Senhor o destruiu na cruz. Hebreus 2, ele o destruiu na cruz com o poder da morte. E eu dou graças ao Senhor pelo seu guiar. Isso, na verdade, não é uma palavra de abertura, isso é uma parte crucial da mensagem. Agora podemos passar pelo esboço, à luz de tudo que nós abordamos até agora. Algarismo Romano 1. A vontade de Deus é ter uma só pessoa e um só caminho. A única pessoa é Cristo, e o único caminho é a cruz. Deus resolve todos os problemas, soluciona todos os problemas pela cruz. Não por meio de negociação. Há alguns irmãos muito queridos e experientes, mesmo entre os cooperadores, muito fiéis. É uma bênção tê-los. Mas alguns, por causa da sua índole, pensam que o que devemos ter entre nós é diplomacia. Todos esses desacordos, então vamos sentar e conversar, podemos nos comprometer e resolver isso. Mas essa é a maneira humana, senão a guerra, antes da guerra. Essa é negociação. Se você parar de falar isso, eu paro de fazer aquilo. Essa é a maneira natural humana
Deus não negocia com Satanás. Não há tratado com Satanás. Não há lugar para reunir, vamos fazer paz agora, vamos ter paz, vamos parar a guerra. Não. A maneira de Deus é terminar. Ele precisa que nós concordemos ponto por ponto. Isso precisa ser colocado na morte. Em mim, precisa ser morto em mim. Meu ego, meu isso, meu aquilo, é contrário a ti. E essa é sua cirurgia, tu és meu médico. É uma bênção. E eu quero aprender isso agora. Não num período de tempo de 1000 anos, nas trevas exteriores, fora da manifestação do reino. Não temos apenas Cristo, a única pessoa, que é contra todas as coisas. Também temos a cruz, o único caminho, que é contra todos os caminhos. Alguns de nós, especialmente os irmãos, homens, que por natureza podemos dizer, são durões. Eles eram jovens, nunca fugiam de uma briga, são fortes, e é assim que eles resolvem problemas. Eu vou perseverar, eu vou me esforçar. Eu sou um sobrevivente. Eu tenho a força para passar por isso. E muitas maneiras você tem. E você olha com desprezo aqueles que são mais fracos, e mais usando esse tipo de força, mais você edifica a força do ego. Essa é a maneira, esse é o caminho. Alguns simplesmente tentam simplesmente agarrar, simplesmente retêm. Um dia isso vai acabar. Isso é tudo um esforço do ego. Finalmente precisamos aprender que a única maneira, o único caminho é a cruz terminar. Eu olho para o Senhor, busco o Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de todos vocês e graça e bênção. Parem de desperdiçar tempo tentando evitar a cruz por causa do temor do sofrimento. Isso vem do inimigo, eu falo de novamente, ele é aquele que teme, tem medo, porque quando o nosso ego é eliminado, ele é morto. B, o caminho que Deus ordenou, elevou e honrou, é a cruz de Cristo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Se a única pessoa, Cristo, é o centro do universo e o único caminho, a cruz, é o centro do governo de Deus. Esse é um tema para outra conferência, sobre viver a vida cristã sob o governo de Deus. Você está sob um governo no seu país e eu estou sob um governo do meu país. Mas precisamos perceber que estamos no reino de Deus. E há um governo aqui. E o governo de Deus é levado a cabo como da cruz como centro. Na cruz como centro, há um problema entre os santos. Como Deus resolve isso? A cruz. Quem está disposto? Eu tive uma comunhão com alguns irmãos recentemente em uma certa parte da terra, e um irmão que é um líder por décadas, tem estado como líder por décadas. Alguns irmãos estavam tentando ter comunhão, um assunto prático, e ele ficou fora de si, ficou indignado. Essas pessoas estão tentando me atacar, sugerindo que façamos algo assim, uma pequena coisa prática. E ele não parava.
um mais idoso, eu não vou falar a raça, mas um irmão mais velho que ele, inclusive, percebeu, ele tomou a cruz, ele deixou para lá. O outro irmão se rebelou contra a cruz. Alguém que tem estado na vida da igreja, alguém que está na igreja há 51 anos. Isso é sério. A maneira de Deus resolver os problemas é a cruz. Agora, os subpontos, Deus governa tudo pela cruz e lida com tudo pela cruz. Pela cruz, Deus lidou com todas as coisas negativas no universo e Ele ainda está governando tudo através da cruz. Podemos orar assim: Senhor, Tu estás governando a terra por meio da cruz, através da cruz. Senhor, governe sobre a Rússia e o ditador, através da cruz. Faz a mesma coisa na Ucrânia. Governe tudo através da cruz. E nós, aqueles que carregam a cruz, estamos orando pelo seu governo ser aplicado agora mesmo, através da cruz. Para isso, tu precisas de santos na Rússia e na Ucrânia que estejam orando para permitir que a cruz opere. Eu tenho pensamento e sentimento sobre isso, com relação ao Senhor, na sua restauração do Senhor. 3, a fim de progredir espiritualmente, precisamos passar pela cruz. Precisamos passar pela cruz dia após dia em nosso andar com o Senhor até chegarmos à Nova Jerusalém. Então ainda estamos num longo caminho. Quão longe? Todo o caminho até chegarmos à Nova Jerusalém. A sua jornada pode ser mais curta, apenas o período da sua vida humana na Terra, porque você está tomando o caminho da cruz. Agora você fará parte da Nova Jerusalém durante o reino. Mas esses outros que não tomaram esse caminho ou não sabiam, eles precisarão aprender pelos próximos 1000 anos. Mas você tem a oportunidade de aprender durante a sua vida. A escolha está tão clara. Precisamos passar pela cruz dia após dia. Nós passamos. As coisas acontecem, coisas pequenas, coisas grandes. Aqui está o ego, aqui está a carne, aqui está a minha força natural. O Senhor me ilumina, Senhor, mata. Aplica a cruz para isso, agora mesmo. Eu vou parar no meio dessa sentença agora mesmo. Eu vou deletar quando estou escrevendo esse texto agora mesmo. Isso é real e prático. 4. A fim de ter uma vida da igreja adequada, precisamos experienciar a cruz. Isso é uma exigência, é uma das regras da família de Deus. E desculpa me dizer, eu não falo isso com julgamento. Há queridos santos, alguns deles, em seus 70 anos, há décadas aqui, eles não experienciam a cruz na vida da igreja. Eles reclamam, eles discutem, eles seguem o certo e errado, o bem e mal, não aplicam a cruz a si mesmos. Então, exteriormente estão na vida da igreja, mas não na realidade do corpo. Se tivermos uma vida diária de passar pela cruz, haverá unidade e harmonia, tanto na vida da igreja, como na vida familiar. Quanta harmonia! Se isso fosse um treinamento com irmãos líderes,
não simplesmente uma conferência, um treinamento, eu perguntaria: quanta harmonia há em sua igreja local? Qual é o seu discernimento? Ok. Aqui há um irmão que foi pedido para ele dar o testemunho dele. Como você lida com esse conflito? Como você resolve isso? Bem, ele não sabe. Eu diria, a primeira coisa é que você e os outros presbíteros vão à cruz. Você mesmo. Aplique a cruz a si mesmo, nessa situação. E então, depois, você saberá como levar a cruz a todos que estão envolvidos. 2. Se temos um entendimento claro do fato que o inimigo de Deus, de maneira sutil, utiliza a cultura para substituir Cristo, perceberemos que o único caminho para tomarmos é o caminho da cruz. Então, eu estou vivendo na Califórnia, eu não vou viver a cultura da Califórnia, ou a cultura americana. Eu quero viver Cristo. A vida e a natureza de Cristo para o novo homem. E vocês estão pensando o mesmo, eu creio. O livro de Colossenses nos ensina que na vida da igreja, Cristo deve ser tudo e em todos. Tudo que não é Cristo deve ir para a cruz. Você pode receber isso? Você concorda com isso? Tudo que não é Cristo, o quê? Deve ir para a cruz. Deve ir para a cruz. Você está disposto a ter essa atitude para com o Senhor? Senhor, estou disposto que a cruz lide com todos os problemas em mim. Eu não conheço todos eles, eu realmente não conheço. E frequentemente eu não sei imediatamente que eu estou fora do caminho, mas Senhor, tudo que não é Cristo deve ir. Por meio da cruz, precisamos ser reduzidos a nada, não termos nada e não sermos capazes de fazer nada. Do contrário, aquilo que somos, o que temos e o que podemos fazer se tornará um substituto de Cristo. Se olharmos Marcos capítulo 9, versículo 12, no final. Não se distraia hoje, agora, por favor. O Senhor está dizendo aos discípulos com respeito à cruz, que eu sofrerei muitas coisas e ser contado como nada. Essa é a maneira que as pessoas nos veem. Ele não vale nada, ele não é nada. Esse é o efeito. Isso pode soar incomum, pode soar um pouco temeroso, que precisamos nos tornar nada, ser reduzidos a nada, para que Cristo possa ser tudo. Não podemos ter nada para que possamos possuir Cristo como tudo e não sermos capazes de fazer nada, porque somente Cristo é capaz de fazer as coisas. Do contrário, aquilo que somos, o que temos e que podemos fazer se tornará um substituto de Cristo. Bem, e no verão de 1920, depois de 2019, depois do treinamento que eu dei, a mensagem que eu dei, rebelião, autoridade, no livro de Números, muitos ataques vieram. E uma jovem, o nome dela era Lilith, porque é difícil de acreditar, porque Lilith era um demônio, e ela simplesmente atacou de novo e de novo. Você não é nada, você não é nada, você acha que você é Deus, você não é nada. E na verdade, interiormente, eu estava sorrindo, dizendo, irmã, antes de você nascer, eu percebi que eu não sou nada. Eu não tenho nada.
eu não posso fazer nada. E tem sido um alívio para mim, Eu não posso ser isso, eu preciso de Cristo. Eu não posso suportar isso, eu preciso de Cristo. Eu não posso fazer isso, eu preciso de Cristo. E foi o tamanho alívio. Se Cristo precisa ser tudo, então precisamos ser reduzidos a nada. Significa que somos um vaso aberto e vazio, somos cheios de Cristo. Um dia você descobrirá, talvez dizer para o irmão ou uma irmã, ou talvez escrever um hino muito bom sobre a bênção de não ser nada. Ser nada para crescer tudo. Que alegria, que gozo. E não estou tentando ser um ministro da palavra, não estou tentando apacentar ninguém, não estou tentando ensinar nada, não estou tentando experimentar nada, conhecer nada. Não. É tão simples. Cristo é tudo. Torna isso tão real. Você foi reduzido a nada, contado como nada. Eu sou um contigo. Aos olhos do mundo, aqueles que me conheciam do seminário, dos dias do seminário, viram o caminho que eu tomei e disseram, que desperdício. Você não é nada. Maravilhoso, obrigado pelo elogio. Eu não sou nada. Eu tomei o caminho de não me tornar nada. Você se tornou algo no mundo. Você se tornou algo na denominação. Mas pela misericórdia do Senhor, eu tive a bênção de não me tornar nada na vida da igreja. Louvado seja o Senhor, Ele é tudo. Para aqueles que estão dispostos a tomar a cruz não é um caminho estreito, mas um caminho largo. Você percebe que você teve uma mudança aqui. Sabe, como na Alemanha não há um limite de velocidade como na Alemanha, agora você pode prosseguir. Agora, nós já liberamos o encargo, então vamos prosseguir no esboço. No livro de Colossenses, vemos uma clara visão da cruz como o caminho de Deus em sua administração. E por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, quer dizer mediante Cristo, como o instrumento ativo, por meio do qual a reconciliação foi realizada, devido à rebelião de Satanás, o arcanjo, e os anjos que o seguiram, os céus foram contaminados. Portanto, não somente as coisas que estão na terra, mas também as coisas que estão nos céus, precisavam ser reconciliadas com Deus. Como pecadores, precisamos de redenção, e como inimigos, precisamos de reconciliação. O inimigo que estava em nós nos tornou inimigos de Deus. Como pecadores, Cristo morreu pela nossa redenção. Como inimigos, ele foi crucificado para a nossa reconciliação. B, apagando o escrito de dívida contra nós, que consistia em ordenanças, o qual nos era contrário, ele removeu, encravando-os na cruz. Ordenanças se refere às ordenanças da lei cerimonial com os seus rituais, que são as formas ou as maneiras de viver e adorar. Então, em todas as culturas, há uma maneira. Essa é a maneira que você deve fazer isso, você está fazendo da maneira errada. Essa é a maneira de fazer esse tipo de reunião, essa é a maneira de fazer aquilo. Isso tudo são ordenâncias, vindo do ego e da cultura. Tchau, tchau. Eles foram eliminados, removidos. 2, encravando-os na cruz significa abolir a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, não os mandamentos morais. Não. Esses permanecem para sempre, mas esse tipo de ordenanças que as pessoas realizam e impõem para si mesmos e para outros. Agora, a última sessão.
despojando os principados e as autoridades, ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Eu vou ler os versículos em 1 minuto. O que é isso? Quando o Senhor estava na cruz, pelas primeiras 3 horas, o inimigo estava tão feliz. Estou matando ele, as pessoas estão zombando dele. E então, no início das segundas 3 horas, tudo mudou. E todos os pecados e todas as coisas negativas foram carregadas por Cristo na cruz. E à medida que ele morria, ele estava derrotando e destruindo o inimigo. O inimigo percebeu: o que eu fiz? Eu estou numa armadilha. Tudo vai ser conquistado e destruído. Eu não serei nada. Então, muitos dos espíritos malignos, isso foi na esfera invisível, foram à cruz. Estavam rodeando em volta do Senhor, lutando contra o Filho e Deus. E à medida que ele morria, ele se despojou de todas essas coisas e foram julgados e derrotados na cruz. Havia uma guerra na cruz. E Cristo triunfou uma grande vitória para nós, despojando os principados e as autoridades. Ele os expôs publicamente triunfando. Que vitória! Todos os espíritos malignos sobre a Rússia, sobre os países, sobre a Ucrânia, podemos dizer, todos vocês foram derrotados pelo Senhor Jesus na cruz. Esse homem Deus está no trono. Há uma autoridade sobre o céu e a terra. E estamos sentados com ele nas regiões celestiais. Estamos olhando por cima, estamos aplicando a vitória de Cristo em cima de você agora mesmo. Vocês são derrotados e somos um com ele. E somos os canais de oração e louvor para aplicar a sua vitória em todos vocês. Isso realmente tem que acontecer. Isso eleva nossas orações enquanto estamos orando sobre a situação mundial, e não só apenas sobre as pessoas e os governos, mas a guerra espiritual ocorrendo no ar. E nosso Senhor Jesus derrotou todos eles, envergonhando-os publicamente, expôs-os publicamente. Este versículo retrata a luta que ocorreu na crucificação de Cristo, atividades envolvendo Cristo, Deus e as autoridades angelicais malignas foram centralizadas na cruz. Portanto, a cruz se tornou o eterno, central e único caminho de Deus. Agora, a cruz lidará com o verdadeiro problema no universo, Satanás e seus anjos. Eles foram lidados, nós estamos lembrando ele. Quando eu estou dizendo isso, eu estou lembrando ele. Você foi derrotado por Jesus Nazareno, o homem Deus Jesus. Ele o envergonhou. E aqui estamos o louvando pela sua vitória, proclamando sua vitória para o universo. E você verá essa vitória aplicada a você em breve. Estamos orando por isso. Estamos orando, não que esperamos que isso ocorrerá. Já ocorreu, já aconteceu, nossa oração já foi respondida. Cristo já aplicou a sua vitória nessa situação do mundo mundial. A sua vitória na cruz, louvado seja o Senhor. Louvamos pela sua vitória na cruz. Ponto 3. Através da sua crucificação, Cristo laborou para cumprir a redenção e Deus Pai estava trabalhando para julgar o pecado e pregar a lei na cruz. Ao mesmo tempo, os principados e autoridades estavam ocupados, tentando frustrar a obra de Deus e Cristo, fazendo pressão próximos a Deus, a Cristo. Portanto, estava ocorrendo uma batalha na cruz. Deus envergonhou publicamente, expôs publicamente os principados e autoridades angelicais na cruz e triunfou sobre eles ali, envergonhando-os. Podemos ecoar isso agora. Espíritos malignos, nós o envergonhamos, vocês foram colocados, expostos publicamente, estamos lembrando, vocês foram derrotados na cruz,
Nosso velho homem foi crucificado na cruz. Agora estamos aprendendo a andar o caminho da cruz, resolver os problemas pela cruz, através da cruz. Estamos agora no caminho alargado, esperando pela volta do Senhor, pelo reino, pelo casamento, pela Nova Jerusalém. Seu destino é o Lago de Fogo. Nosso destino é a Nova Jerusalém, casado com o Deus Redentor. Louvado seja Ele, e graças a Ele pela cruz. E agradecemos a Ele pela cruz. Ok? Esse é aqui que eu acabo. Aqui eu termino aqui. Agora estou ansioso para ouvir a resposta de vocês.